as coisas desta terra no alto, Senhor, deixando para trás, Senhor, o que ficou, apenas nos atentando a nos achegarmos em Ti, Senhor. Assim clamamos, Pai, a Tua voz. Fala conosco, Senhor, usa o Teu Filho, joga por terra todo empecilho, toda distração, toda seta do maligno, toda investida de Satanás, Pai, assim como Tu usa o Teu Filho, sempre para mencionar que estando dentro de casa, as setas são ainda maiores para fazer isso ou aquilo, Pai. E assim perdermos, às vezes, uma única palavra, que é a palavra da qual Tu quer falar conosco, da qual Tu quer nos constranger. Oh, Senhor, nos dê ouvidos atentos à Tua voz, Pai. Porque não é o Teu Filho falando, mas são as Tuas palavras, Pai. Abra a boca dele, Senhor, e enche, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. Que venham ser palavras de demonstração de poder, do Teu poder e do Teu Espírito, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, e assim renova cada um, Pai. Nos fortalece, nos revigora, Senhor, através da Tua palavra, Pai. Continua nos alimentando nesta noite, Senhor. Assim como já fizeste durante este culto, assim como já nos fizeste pela manhã, Pai. Oh, Deus de glória, Senhor, usa o Teu Filho neste momento, Pai. Encha da Tua ousadia, Pai, e da sabedoria da Tua palavra, Senhor. Assim nós te pedimos, Pai, te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, varão. Paz do Senhor Jesus. Amém, paz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz, irmãos. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos em Sua presença, nos alimentando do alimento verdadeiro. Como Jesus fala no capítulo 6 de João, Ele é o pão da vida, Ele é o alimento verdadeiro. E ao final aqui das oportunidades, o Senhor me recordava ali de Salmo 119, que a irmã trouxe pela parte da manhã, no versículo, em todos os versículos que alimentam demais a nossa mente e o nosso entendimento acerca da palavra e acerca da vontade do nosso Deus. E os meus olhos batiam aqui no versículo 34, que diz: dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Como vimos em cultos passados, o Senhor trabalhando sobre Jeremias 29:13, que revela a necessidade de entregarmos uma vida na sua totalidade, de entregarmos um buscar na sua plenitude, para que somente assim então possamos alcançar o conhecimento de Deus. Como fala em diversas partes, permeada por toda a Escritura, Provérbios capítulo 2, que sempre lembramos também, que os versículos se desdobram na afirmação do quanto devemos nos esforçar para buscarmos ao Senhor como a prata e como ao ouro, e como a tesouros escondidos a procurarmos e alçarmos a nossa voz e clamarmos por inteligência e por sabedoria, para que então possamos entender os desígnios do Senhor. Como diz no próprio Provérbios 2, sendo citado agora, para que possamos chegar ao conhecimento de Deus e ao temor, que é o início, é o primeiro degrau do conhecimento de Deus. E o Senhor, assim, irmãos, palestrava comigo ao longo de todo esse culto, usando os seus instrumentos, numa representação do cenário. Não sei se os irmãos perceberam isso juntamente comigo, mas como o Senhor, pela misericórdia, tem nos mostrado, e através das oportunidades foi sendo citada e ilustrada o cenário da igreja, da pseudo-igreja hoje de Cristo, que está fermentada porque não compreende as coisas de Deus, porque agem de forma natural, e a palavra diz que o homem natural olha para as coisas do Espírito e as vê como loucura.
não consegue compreender. E nós, pela misericórdia, nesse início de vida na presença do Senhor, independente do tempo cronológico, mas digo início porque sabemos que ainda estamos no leite e devemos correr para alcançarmos a posição de podermos comer o alimento sólido, mas ainda nesse início o Senhor já tem nos permitido enxergar o quão dura, irmãos, é realmente essa luta e essa peleja que a Igreja de Cristo, que eu e você, que cada um de nós travamos para vencermos a dureza que tenta constantemente, diariamente, crescer em nossos corações. E a cada palavra, a cada oração, a cada busca, a cada reflexão, a cada entendimento, a palavra vai esmiuçando essa dureza e ela tenta brotar novamente, para que não venhamos a compreender com o coração. Não é verdade, irmãos? A palavra nos fala da compreensão não somente abstrata, intelectual, que Jesus veio ao mundo, que existiu alguém chamado Jesus há 2000 anos atrás, e que ele é o nosso Salvador, e que eu vou à igreja então no domingo, e eu me alegro, e eu faço uma oração. Mas é algo muito além disso, é algo muito mais profundo. O evangelho verdadeiro do Deus onipotente, onisciente e onipresente, que, como diz a palavra e foi citado hoje, inclusive em Atos capítulo 17, ele nos dá a própria respiração. Nós andamos nele, irmãos. Podemos compreender a afirmação desse versículo? Nós andamos, nos movemos e existimos nele. Nós estamos aqui agora, nesse exato momento, participando desse culto dentro do próprio Criador. Não há nada fora dele. Assim como o Senhor nos traz a reflexão, muitas das vezes, que se pegarmos uma sala, se você estiver agora dentro da sua sala, enchermos ela de água até o teto, e faltar 2 dedos para preencher o teto, para encostar no teto, ela parece estar muito cheia, ela parece estar toda cheia, mas ela ainda não está toda, faltam 2 dedos. E quando a palavra fala que Deus, ele é o Todo-Poderoso, é verdadeiramente uma totalidade, irmãos, muito além da nossa compreensão. E nesse enredo que o Senhor me trazia aqui para entrarmos na palavra, o Senhor falava comigo aqui em Romanos capítulo 3. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Romanos capítulo 3. Louvado seja Deus. E acompanhem comigo aqui com os olhos na sua escritura. E peço a Deus que me dê sabedoria do alto e capacitação para poder conectar as palavras, irmãos, para que possamos ser santificados por essa palavra. A palavra, quando penetra na mente do homem, ela tem o poder de fortalecer ele e separar ele para o próprio Deus, para o próprio Criador. A palavra nos santifica, ela nos separa, ela nos reserva, ela nos retira para fora de uma mentalidade antiga, de uma mentalidade, um entendimento natural, de uma dureza de coração, a qual tem grande dificuldade de receber o princípio do Evangelho. Louvado seja Deus. E aqui no capítulo 3 de Romanos, o título do capítulo fala Justiça de Deus, mas vou ler ali a partir do versículo 20. Tentar ser mais rápido aqui para que possa dar tempo, irmãos, de passarmos pelos versículos e as referências do Senhor. Louvado seja Deus, que assim o Senhor tem trazido em minha mente. Versículo 20 diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Versículo 21, aqui na minha Bíblia tem o título, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Vou ler o versículo 22 novamente. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, através da sua graça, pela redenção, através da redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, Deus propôs o próprio Jesus para propiciação, para propiciar, para fornecer, trazer através da fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Versículo 28, concluindo nesta parte, diz: concluímos a conclusão, pois que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Louvado seja Deus. E vemos aqui, irmãos, dentro de um oceano de profundidades, profundeza das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, vai dizer Paulo em Romanos 11, impactado por este tamanho deste privilégio e desta sabedoria que é o mistério que o próprio Deus se fez carne e veio, irmãos, pagar um preço que nenhuma carne poderia pagar. E mesmo isso sendo entendido a um primeiro contato, digo pela igreja, os que se dizem igreja e as diversas, posso dizer, dezenas de denominações, acreditam em primeira instância compreender essa justiça que Deus estava operando em Jesus Cristo, como diz no versículo 22, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. E vemos que tem diversas denominações e há uma disputa até, inclusive, no diálogo, como os irmãos trouxeram aí hoje nos exemplos, entre as variadas ramificações do evangelho, vamos dizer assim, a presbiteriana, a Nova Vida, não porque eu sou da Universal, eu sou da Batista, né, e etc. Mas há uma grande, irmãos, dificuldade de entender que devemos voltar a nossa atenção para a doutrina não de uma igreja, de um estabelecimento, de um templo, de uma localidade física, mas da Escritura. E a Escritura, irmãos, vai nos dizer no Evangelho de João, maravilhoso Evangelho, que o Espírito Santo, após a ascensão de Cristo, após ele ter concluído essa justiça, a missão que lhe foi incumbida pelo próprio Pai, de trazer este Evangelho maravilhoso e pregar o anúncio do convite ao arrependimento verdadeiro, ele nos enviou, ele nos enviaria e nos enviou o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, como diz a palavra. E na sequência ali do capítulo 16, vai dizer que o Espírito Santo de Deus nos foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse primeiro degrau que o homem, quando se achega a Deus, quando ele tem o primeiro encontro com Jesus, ao enxergar o pecado em que ele se encontra, o pecado que ele vive, assim me diz o Espírito, é o início da compreensão no coração, no âmago da sua alma, o início da compreensão entre a diferença
das obras da lei e das obras da fé, como diz aqui o texto ao qual percorremos. O versículo 28 diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas existem as obras da fé. E a palavra vai nos mostrar em Mateus capítulo 5, no versículo 3, o primeiro degrau da bem-aventurança, a qual o homem começa a entrar no estado de bem-aventurança quando ele é convencido do seu pecado e enxerga a sua insuficiência total para pagar o preço do pecado, para pagar o preço que o pecado gerou, para justificar-se a si mesmo, porque ele reconhece que ele é incapaz de aplicar esta lei. Como vai dizer mais à frente, se Deus assim permitir, vamos percorrer ali rapidamente em Romanos capítulo 8, a qual vai dizer que a lei estava enferma pelo pecado, ela estava enferma em si mesma, ela não tinha capacidade de nos justificar do pecado, nos retirar do domínio do pecado, mas ela apontava para o pecado. E nisso vemos a nossa insuficiência, a nossa pobreza de espírito, a nossa falta de capacidade de vivermos um novo nascimento, que é a operação e a ação dessa justificação, é a frutificação, vamos dizer assim, da operação do Espírito. O novo nascimento é um fruto que é gerado pela justificação que Jesus Cristo nos fez na cruz do Calvário, através do operar do seu próprio Espírito. Fique atento, irmãos, para que possamos entender esta palavra. Nos versículos que antecedem aqui o que lemos a partir do 20, no versículo 10, finalzinho do versículo 9 do capítulo 3 vai dizer: todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. E essa posição, irmãos, a qual é relatada aqui pelo apóstolo Paulo, citando também esta passagem que se encontra no livro de Salmos, afirma o que há uma dificuldade muito grande desse primeiro degrau do entendimento, de que não há um justo, não há um que entenda, porque quando o pecado ele entrou em nossa natureza através da desobediência, como vai dizer, louvado seja Deus, um pouco mais à frente, no capítulo 5 de Romanos, vamos ficar atentos às peças desse quebra-cabeça. Romanos capítulo 5, versículo 16 vai dizer: e não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Versículo 17: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E a morte reinou através da ofensa, o pecado de Adão, representado até os dias de hoje, irmãos, pela herança que temos em nossa carne. Todo ser, quando nasce, ele já nasce com a cobiça entranhada nos seus membros. Vemos desde a criança, na sua tenra infância, como brotam os abrolhos resultante da natureza carnal, as irritações, as cobiças, a mentira, a própria lascívia e todas as demais vertentes. Já podemos ver desde pequeno. Louvado seja Deus. E como, irmãos, poderemos escapar dessa lei do pecado
que nos gera a morte, como fala Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário, o resultado do pecado é a morte. Ele vem através da justiça. Ele se inicia através de entrarmos no Santo dos Santos, na presença do Senhor, mediante as ferramentas da fé, mas de uma fé verdadeira, e não de uma fé segundo as nossas obras. Vemos esse mistério, irmãos. Vou passar aqui rapidamente por Gênesis capítulo 4. Louvado seja Deus, que vai dizer no versículo 3: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E aqui podemos contemplar, irmãos, pela revelação do Espírito, a primeira disputa, o primeiro embate entre a lei das obras e a lei da fé no Senhor, no Deus verdadeiro, aonde o fruto da terra, até o termo, ele nos denota, é um fruto terreno. Caim apresentou um fruto de um trabalho da própria mão dele, do próprio esforço dele, e apresentou esta oferta ao Senhor, como se o Senhor recebesse coisas da mão dos homens. Mas Abel já representou, inclusive anunciando o próprio sacrifício do cordeiro, anunciando, foi o primeiro apontamento para o sacrifício expiatório de Cristo, quando ele, do primogênito das suas ovelhas, assim como Jesus é o unigênito do Pai, apresentou ao Senhor. E sabemos que a Escritura nos diz que sem o derramamento de sangue não pode haver a expiação de pecado. E durante todo o percurso do Antigo Testamento, antes que o nosso Senhor Jesus, já pré-anunciado em toda a Escritura, viesse, era assim que se fazia a expiação do pecado, e constantemente havia necessidade de se fazer essa expiação através de um sacrifício de um animal, de um derramamento de sangue, e mesmo ainda assim era necessário um animal puro, sem mácula, sem mancha, sem alguma deformidade, aonde somente um sumo sacerdote, não qualquer um, poderia entrar num local também específico e preparado para que esse sacrifício pudesse ser feito, o qual a palavra, irmãos, já nos revela e nos mostra que o sacrifício vivo, que Romanos 12, Paulo vai rogar pelo Espírito, banhado de um sentimento divino, rogando à igreja, e assim o Espírito roga até os dias de hoje a todas as igrejas: convertam-se da sua ignorância, convertam-se dos seus maus caminhos e apresentem não um sacrifício pela sua mão, pelo seu esforço, como Caim, para que o seu semblante também não venha a cair quando tu fores reprovado. Porque as obras da lei não têm o poder de justificar ninguém, mas apresente um sacrifício vivo, um sacrifício vivo. Até esse simples termo, irmãos, é desafiador para um ouvido natural compreender, porque há uma aparente contradição, há um paradoxo entre os diversos paradoxos perfeitos que nos fazem deleitarmos no Senhor, como os salmistas debulhavam em palavras, porque Ele faz-nos enxergar através da sua revelação, como o varão fala, através do desescamar dos nossos olhos, compreendermos os seus paradoxos. E o ouvido natural não compreende, porque parece loucura. Como posso
fazer um sacrifício e estar vivo ao mesmo tempo, mas é um sacrifício das nossas vidas, como Jesus nos fala, revelando o insumo da vida, o segredo da vida, que está na frase, na afirmação do próprio Jesus. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas o que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aquele que perder a sua vida, através da caminhada da fé, fé essa que é a fé obediente, que é a fé perseverante, que é a fé que deposita verdadeiramente a confiança num único e suficiente Salvador, e não na força do seu próprio braço, como já foi profetizado pelo profeta Jeremias no capítulo 17. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia em outro homem, que faz do seu braço, da sua carne, da sua própria força, o seu braço forte. Porque verdadeiramente, irmãos, o retrato que vemos em toda a história da humanidade é o homem confessando a Deus com a boca, mas o seu coração estando longe, na medida em que confessa a Deus como a sua rocha, o seu firmamento, mas deposita todo o apoiar da sua vida e das suas expectativas no dinheiro, no seu trabalho, na sua força, na sua argumentação, na sua eloquência, nas suas opiniões, nos seus achismos. E como um homem que deposita a confiança naquilo que não é espiritual, irmãos, pode não ficar e não terminar como Caim, com o semblante caído e irado. Quando a porta se cerrar, irmãos, Jesus, ele só conhecerá e reconhecerá aqueles que caminharam na lei da fé salvífica, da fé praticante, como o pai Abraão, irmãos, pai de todos nós pela fé, pai da igreja verdadeira, segundo os olhos da fé. Louvado seja Deus, como estavam trazendo aí o embate e os irmãos trazendo os testemunhos de homens que se dizem pastores e acreditam ser, e evangelistas e pregadores e irmãos na casa, nas igrejas, nas congregações, mas se escandalizam se você não tem uma carteirinha para mostrar de igreja, irmãos. E aonde isso tem congruência com as coisas espirituais de Deus? Porque Deus virou no capítulo 17 a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Louvado seja Deus. Versículo 9 vai dizer: disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança. Qual é, irmãos? Que guardareis entre mim e vós a tua descendência e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal e aliança entre vós. E o Senhor ali novamente já tipificava, fazia uma figuração, irmãos, uma ilustração da circuncisão que ele haveria de fazer através do sacrifício do seu filho e do bisturi, que é o evangelho, para circuncidar o prepúcio que habita no coração do homem terreno, natural e carnal. E essa pele, essa camada extra nos corações do homem impedem, fazem divisão entre o Criador e a criatura,
para que sejamos convertidos e transformados de lagarta em borboleta, uma transformação total, a qual olhamos para uma lagarta e não imaginamos que pode sair uma borboleta, e até assim na sua natureza que o Senhor criou, Ele também colocou, embutiu parábolas vivas que nos revelam a própria verdade. E o bisturi do Evangelho, ele vem fazer esta circuncisão. Em Romanos capítulo 2, isso fica explícito, versículos 28 e 29. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne. Podemos reproduzir, não é evangélico ou cristão, como assim gosto de dizer, inclusive amo responder esta pergunta diversas vezes. Temos, irmãos, sei que vocês compartilham comigo, como foi dito hoje aqui no culto, este momento a qual no início de uma conversa aparentemente espiritual vem a pergunta: mas o irmão é de qual denominação? E eu amo responder esta pergunta, e nesta hora o Espírito alegra o meu coração e eu sinto a presença enchendo a minha boca para responder. Não tenho denominação, não tenho religião, sou cristão, creio em Cristo como Filho de Deus e creio nas Escrituras como a palavra viva que pode me conduzir à salvação. Não devemos ter religião, irmãos. Religião, segundo o dicionário, existem dois sentidos. Basicamente, o religar e de se conectar a Deus, que é um entendimento correto, espiritual, que apesar de entender a priori, poucos conseguem compreender o caminho verdadeiro desse reconciliar, que o próprio Jesus é que operou, como diz 2 Coríntios capítulo 5, 18, 19, 20 e 21, louvado seja Deus, e fala aqui em Romanos também 5, 10 e 11, vou aproveitar a oportunidade para ler rapidamente o versículo, diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Mas a religião, que é o conceito segundo o homem, ela conduz à morte, ela conduz a reproduzirmos a oferta de Caim e não andarmos perfeito na presença de Deus em sua plenitude, de forma espiritual, como Abraão foi convidado assim a viver. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o Senhor, irmãos, quando o pastor, não de uma denominação, mas da igreja aqui que o Senhor tem levantado pela misericórdia, e assim como estávamos ontem numa casa, na casa da nossa irmã Fátima, numa casa de oração, a qual arrasta-se o sofá, as cadeiras, os móveis, e cumpre-se a palavra que o Senhor disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. E esta é a congregação, este é o congregar, que sim, claro, pode também estar dentro de templos ou de paredes, como estávamos ontem no caso, dentro da casa de uma irmã, mas o congregar dos que andam em sinceridade diante de Deus, dos que não rejeitam a confiança espiritual em Deus, que tem grande e avultado galardão, dos que andam em paciência para aprender com o Senhor, como Ele quer que nós venhamos a sacrificar a nossa vida, como Ele assim deseja, e não como eu entendo, moldando a Escritura à minha vontade e não sendo moldado a minha vontade segundo a Escritura, que inclusive revela que a minha vontade não deve nem ser moldada, mas deve ser sacrificada, deve ser aniquilada, como o próprio Jesus nos deixou como exemplo. Ele aniquilou-se a si mesmo
E a palavra nos convida a termos esse mesmo sentimento que sabemos que quando nos enchemos de alegria, podemos sentir uma alegria quando é verdadeira em todas as células do nosso corpo. Parece que tomamos um banho, e a própria biologia vai dizer que a nossa mente, ela tem sinapses, ela produz neurohormônios, e o corpo toma um banho desses hormônios, assim como o cortisol, que é um hormônio do estresse, da ira, e seja qual for o sentimento, quando esta vibração desse sentimento, ela se maximiza, ela se amplia, todo o nosso corpo é banhado. E assim devemos ser banhados pelo sentimento de Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus. E o nosso coração enganoso tenta nos usurpar constantemente o tempo inteiro do que a palavra nos revela. Ele tenta nos distrair e nos desviar, fomentado pela astúcia do inimigo e das entidades satânicas, que sabemos que o campo espiritual é real, para nos desvirtuarmos da sã doutrina. Como vai dizer no livro de Timóteo, chegará o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Diz a Escritura, não sofrerão. Quando sentimos um vento batendo em nosso rosto, irmãos, estamos sofrendo a ação do vento, porque temos a sensibilidade em nosso rosto para podermos sentir o vento. Mas muitos, irmãos, ainda, e incluo cada um de nós, porque há um caminho progressivo. Não conhecemos a Deus em um único dia, nem aceitamos verdadeiramente Jesus no momento em que abrimos a boca numa igreja, no dia que levantamos a mão e aceitamos ali Jesus, mas é apenas o início, o adentrar de uma longa e árdua caminhada, porque essa caminhada verdadeiramente ela é estreita. E precisamos correr, irmãos, para ter a sensibilidade às palavras do Espírito, sofrermos a ação transformadora do Espírito, entendendo que fé é essa. Não é uma fé somente de palavras, como o Evangelho vai dizer, para não sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. A fé, ela deve ser obediente. Louvado seja Deus. Vamos aqui passar a vista, assim o Senhor me direciona, no livro do evangelista Tiago, capítulo 2, já vou iniciar a leitura para não estender. A partir do versículo 14 vai dizer: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? É uma questão que é levantada para a tua e a minha reflexão. Se pararmos na rua, irmãos, e entrevistarmos 100 pessoas e perguntarmos: você tem fé? Independente da religião ou da denominação, seja o espírita, seja o budista, seja o católico, seja o evangélico, todos enchem a boca para dizer que possuem fé. Sabemos que grandes são os argueiros e fazem vivermos segundo a aparência dos nossos juízos. Opinião, segundo o próprio dicionário, vai dizer que é uma ideia que não tem fundamento. São conclusões, são juízos segundo o que nos aparenta. Por isso, passamos uma vida inteira tomando decisões que nos geram consequência em cima de uma terra que não tem firmeza. Como Jesus cita o homem que edifica a sua vida, que edifica as suas decisões, que toma a sua decisão em cima da areia. A opinião é uma ideia que não tem base. A própria palavra vai dizer que a palavra do homem, seja se ensina ou não, o que passa disso é de procedência maligna. E sabemos que precisamos nos esforçar em tudo que dirá nas coisas espirituais para conseguirmos chegar a um certo nível de compreensão. Seja uma fórmula que o menino de 10 anos aprende no colégio com a professora em matemática, ou seja, para aprendermos os mistérios da vida e nos aproximarmos de Deus, porque a palavra diz: acheguemos ao Senhor, então Ele se achegará a nós. Há uma consequência.
e necessitamos nos achegar a Ele. E os 100 vão dizer que têm fé, mas não praticam essa fé. Não as obras da fé, que são fundamentadas pelo tijolo da renúncia e pelo tijolo da mortificação da carne, como lemos em Romanos capítulo 5 agora, no versículo 10, que disse: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E aqui essa simples frase, irmãos, nos mostra a posição em que todos nós estamos antes de vir para a presença de Deus, antes de começar a viver a prática dessa fé. Estamos na posição de inimigos. Tiago, o mesmo livro de Tiago aqui no capítulo 4, versículo 4 vai dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, é um adultério, é uma adulteração da própria compreensão de quem é Jesus, da própria compreensão de quem é o Evangelho, do que é o Evangelho, que é o próprio Jesus e a sua revelação, a adulteração da própria compreensão do que é a fé verdadeira. Vamos seguir no texto aqui, a partir do 14, capítulo 2 de Tiago, que vai dizer: porventura a fé pode salvá-lo? Irmãos, que vemos a dormir hoje com esta pergunta ecoando em nossa alma. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz e aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? A palavra é tremenda, ela é muito clara, irmãos. Assim também a fé, se não tiver as obras, não da lei, não do no mato, no roubo, no adultério, sou um bom homem, sou um pai de família, sou um trabalhador, porque assim, creio eu, sabemos, a maioria das pessoas são. Mas Jesus, irmãos, veio aprofundar o entendimento, quando diz, por exemplo, no seu evangelho maravilhoso, que na lei de Moisés estava escrito: não adulterarás. Mas em verdade eu te digo que aquele que olhar uma mulher em seu coração a desejar, verdadeiramente já cometeu o adultério. E pela nossa própria força jamais teríamos, irmãos, pelo nosso próprio braço, como vencermos essa cobiça, por exemplo, carnal, e as intrigas e rivalidades que temos com os outros, e tudo que brota do coração desobediente e impenitente do homem. Mas a fé no nome de Cristo nos dá acesso ao favor imerecido, a graça salvífica que nos corrobora, nos fortalece, nos enrobustece a vencermos o pecado e não mais sermos participantes do pecado. Não sermos mais participantes liberalmente, deliberando o pecado em nossa vida e sairmos do domínio do pecado, aonde adentramos no terreno inicialmente do processo da santificação, a qual é a separação, e devemos assim prosseguir em santificação, da qual ninguém verá a Deus sem ela até o último dia, porque sabemos que há necessidade da perseverança e da constância nessa fé e a prática dessa fé. Como o próprio mundo tem o ditado que diz que a prática leva à perfeição. Meditando nisso, certa vez o Senhor me disse: a prática leva à perfeição? Não. A prática perfeita leva à perfeição. Porque se praticarmos todo dia a mesma ignorância, os mesmos erros, teremos o efeito ao contrário, irmãos. Se todo dia formos para uma igreja, botarmos a Bíblia debaixo do braço, orarmos da mesma maneira e abrirmos a Bíblia para ler da mesma maneira, não teremos o crescimento, o amadurecimento que o Evangelho nos convida e, digo mais, nos exige, para que tenhamos verdadeiramente vida, estando enxertados na videira em Cristo. A sentença é muito forte, que diz que se não tivermos essa prática da fé, louvado seja Deus, não frutificaremos, e como ramos seremos quebrados, ramos infrutíferos, irmãos.
frutos não da lei, mas da fé obediente, e aquele que não tiver será retirado e lançado no fogo. Essa é a sentença. Essa é a condenação que Jesus, conversando com Nicodemos, nos revelou, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz nos mostra que a fé, sem a prática dessa fé, sem o exercício perfeito, ou seja, a prática perfeita da fé que nos leva à correção, ao reajuste de rota, levado por um desejo sincero que nos faz diligentes, nos faz atentos, irmãos, para reajustarmos e corrigirmos toda a nossa maneira de viver a cada momento, seja num olhar de adultério que se inclina às vaidades e coisas vãs dessa vida, seja nos sentimentos de irritações, de nervosismo, ao respondermos um irmão, a respondermos um cliente, ao respondermos a esposa, o marido. Devemos dar testemunho de Jesus nessa terra, espelhando a Jesus, sendo imitadores de Jesus, tendo o mesmo sentimento, sendo banhados por esse sentimento, e tudo isso é operado e desenvolvido através da fé. Mas em Efésios capítulo 2 vai dizer que quem não está vivendo nessa fé está morto em seu pecado e delito, e quem está operando são os príncipes das potestades do ar, porque não existe uma neutralidade, o que também é de suma importância que a igreja compreenda, porque se não estivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus, e se não estivermos vivendo a lei da fé, que opera pela fé em Cristo, que nos faz levantarmos os passos e seguirmos em direção a Cristo, estaremos sendo operados como um homem que opera uma máquina, que dirige um veículo, pelas potestades do ar, sendo marionetados, a qual é um cenário da igreja hoje, irmãos, da pseudo-igreja, da igreja que está, falo com tristeza em nossos corações e peço ao Senhor que nos capacite, irmãos, todo dia fugirmos da ira vindoura, que cairá sobre os filhos da desobediência, para não estarmos encaixados nessa posição de ouvir a sentença: nunca vos conheci. Eu só tenho como conhecer o irmão se eu conviver com o irmão, se eu participar da tua vida. E se cada dia que convivemos mais e mais e mais, como falei até com o irmão Tadeu, que é um amigo meu pela misericórdia do Senhor, desde a infância, que nós conversamos no olhar. Muitas das vezes não precisa nem abrirmos a boca. Um simples gesto facial a gente se entende. E assim deve ser o homem, irmãos, com Jesus, com o Espírito, à luz da palavra, mostrando as circunstâncias que tem nos cercado em nosso dia a dia, para que possamos estar na limpeza operada pela lei da fé. Pela lei da fé. Louvado seja Deus. Versículo 17 de Tiago 2 vai dizer: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Olha a pergunta e a frase para a igreja de hoje de Cristo. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, que é a prática perfeita que leva ao aperfeiçoamento da ação, a ação contínua em direção à perfeição, à correção, ao reajuste da rota, que o Evangelho nos convida, para que não sejamos achados como os hipócritas, os sepulcros caiados, que por dentro são adornados e belos, mas por dentro estão podres, estão vazios, estão sem vida, como o sacrifício de Caim. E o Senhor nos pergunta: qual é o teu Isaque que tu precisa sacrificar?
aquele pecado, aquele deleite, aquela riqueza mais prazerosa, que tu tem mais comunhão, que tu mais se agrada, que mais te trouxe sorrisos enquanto caminhava no mundo e que ainda cutuca nas tuas costas e faz com que de vez em quando você olhe para trás por cima dos ombros? Assim diz o Senhor. Sacrifica esse Isaac, entrega aquilo que é mais precioso à tua carne, entrega a tua vida por amor a Jesus, porque aquele que entregar a sua vida por amor de Jesus e desse evangelho que já foi colocado e não tem como ser alterado, esse verdadeiramente salvará a sua vida para toda a eternidade. O último versículo do capítulo 2 de Tiago vai dizer: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também é a fé sem as obras. É morta! É morta! E Jesus, por isso, ele vai nos dizer: desperta, se tu tá morto, desperta, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, porque Cristo e o seu poder salvífico, que nos propiciou, nos forneceu a entrada neste evangelho, ele sim tem unicamente o poder de nos tirar do reino e do poderio da hipocrisia, do engano, das trevas, e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz. E ele nos convida a sermos transformados em reis e sacerdotes nesta terra. Portanto, abra teus ouvidos para ouvir e os teus olhos para ver, e perceba o quão grande é o convite que Cristo lhe faz. E nada nesta terra mais tem peso algum, nem as obras da lei, mas as que são operadas pela fé no nome de Jesus, para que assim possamos ouvir os anjos citando este versículo 1 do capítulo 8 em nossos ouvidos: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, perceba, irmãos, existe uma lei do Espírito de vida, e esta lei é como a lei da gravidade. Ainda que eu e você não reconheçamos a gravidade, ou se a gente não quiser acreditar que a tal existe, ela da mesma forma permanecerá e continuará agindo sobre todas as coisas. E assim é a lei. Louvado seja Deus do Espírito de vida. E assim também é a lei do pecado. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida. Versículo 3: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne. A lei estava enferma, ela não tinha força, por conta da cobiça entranhada em nossa carne, proveniente do pecado original, da desobediência, do orgulho que se apoderou de Adão e Eva e nos arrancou da presença do Senhor. Ela estava enferma por conta disso, da carne. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, em semelhança neste corpo corruptível, ainda que o nosso Senhor, sabemos, não se achou pecado nele nem engano, e o Senhor também não participava da cobiça em sua carne que nós temos, que isso fique claro. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, ou seja, pelo próprio corpo dele, ele condenou o pecado, sacrificando a própria carne. Para quê? Qual foi o objetivo? Por que veio o sacrifício de Cristo? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, não vivemos, não desenvolvemos, não escolhemos, não falamos, não andamos, não pensamos mais segundo a carne, porque acharemos a Deus quando buscarmos de todo o coração. Há uma lei da plenitude, são princípios, irmãos, e para andarmos em espírito não podemos estar 90% em espírito e 10% em carne. Precisamos andar 100% segundo o Espírito, ainda que neste corpo carnal.
mediante a graça que nos fortalece através da fé verdadeira, da fé obediente no seu evangelho. Louvado seja Deus. Porque não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. E o se inclinar, irmão, o Senhor certa vez trazia para mim como um galho, que se pegarmos este galho e tentarmos dobrá-lo, ele tem uma resistência. E ele não se dobrará enquanto ele não quebrar, enquanto ele não se partir. Se você envergá-lo e soltar, ele volta a estar endurecido até que ele seja quebrado. E achamos então mais uma parábola, irmãos, que nos traz e nos comunica a verdade da vida. E precisamos assim sermos quebrados de toda justiça própria, de toda autojustificação. Que possa me ouvir nessa hora, ouvir o Espírito dizendo através da boca de um servo inútil, que nada tem para oferecer, mas está sendo entregue o tesouro da vida. Que possa me escutar o evangélico, o católico, o espírita, o ateu, todo ser humano, porque enquanto ainda estamos com o fôlego, o ar enchendo os pulmões, temos a oportunidade, através da fé no nome de Cristo, entrarmos na sua presença para alcançarmos o Espírito da lei da vida, o Espírito do arrependimento verdadeiro, e ouvirmos o chamado: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o senhorio de Cristo. É chegado na tua vida, meu irmão, na minha vida, o reino da fé, porque agora, a partir deste momento, se tu se entregar verdadeiramente àquele que é o único Senhor da tua vida, você será operado não mais pela cobiça carnal, se inclinando e se quebrando para as coisas da carne e não conseguindo desenfrear vício em cima de vício, mas se inclinará através da fé para a lei do Espírito de vida e será vivificado, assim como Cristo morreu e ressuscitou. Somos todos ressuscitados da posição antes de mortos, em trevas. Aqueles que estavam sentados na sombra das trevas, vai dizer no início do Evangelho de Mateus, uma grande luz raiou. Segundo o próprio profeta Isaías profetizou anos e anos, séculos antes da vinda do Cordeiro Santo puro, que é o nosso Senhor. Porquanto, versículo 7 de Romanos 8, a inclinação da carne é inimizade. Novamente vemos a declaração, como Tiago capítulo 4 e Romanos capítulo 5. Recomendo, irmãos, que quem está assistindo, ouvindo, tenha um caderno, anote os versículos, para depois aperfeiçoar esse entendimento, visitando e revisitando as passagens da vida, porque o que está sendo dito aqui, colocado, diz respeito à salvação da tua alma e à salvação da minha alma. E os que se inclinam para a carne é inimizade contra Deus. É inimizade, é a palavra que diz, pois não é sujeita, não se quebra, não se dobra a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, que estão na carne não podem agradar a Deus. E assim vamos pular rapidamente para Hebreus, já indo para o final desta palavra. Peço que os irmãos tenham paciência e não percam a sua atenção, irmãos. Louvado seja Deus, para que possamos comer o rolo por completo. Amém? Louvado seja Deus. Capítulo 11, o primeiro versículo já vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. É um firme fundamento. Louvado seja Deus. Pulando para o versículo 6, vai dizer: ora, sem a fé, como já vemos, e estamos aprendendo ao longo desses minutos, sem a fé obediente, a fé que age de acordo, a fé que está e permanece em conformidade
com o Espírito Santo de Deus. Então, sem esta fé, não a fé morta sem as obras, mas a fé pelas obras da fé, não da lei, é impossível agradar-lhe a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que se encontra atravessado na porta chamada Jesus e que caminha no caminho estreito chamado Jesus, que se aproxima de Deus e que caminha em direção à salvação, à porta do reino celestial, se ele não crer que ele existe e se ele não vive a operação dessa fé, é impossível agradar. É necessário, é indispensável, é sine qua non, como vai dizer, que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que viva como Deus, que é a única realidade verdadeira. Porque vemos, irmãos, que muitas das vezes, quantos que dizem crer em Deus, mas as suas ações são exatamente de ateu, mesmo dizendo ser católico, evangélico e etc., vivem como ateu, porque todos os momentos e os minutos do seu dia, da sua semana, do seu ano, e isso ano após ano e ano após ano, e festas após festas, feriados e etc. desta terra, não aplicam em sua vida nenhuma ação espiritual, mas somente ações carnais. Louvado seja Deus, mas é necessário manejarmos essa escritura, nos alimentarmos, irmãos, para podermos então compreender, como foi dito lá no início da palavra, em Salmo 119, louvado seja Deus, versículo 33 e 34, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Guardar, que vem, vale dizer, de uma palavra militar, da guarnição. O guardar é o proteger, é o reservar a todo custo. Se tu tivesse um diamante de milhões de dólares em tua mão, você o guardaria e o protegeria a todo custo. E Jesus é o verdadeiro diamante, ele é a pérola que permanece para a vida eterna e para toda a eternidade, pelos séculos dos séculos, e por isso é o único digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. E é essa fé no nome dele que vai nos revelando a sua verdadeira faceta. Ele é o primeiro e o derradeiro, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele é que opera no meu e no teu coração esta circuncisão, e nos faz não por força nem por violência, mas pelo constrangimento de seu amor, nos derramarmos, ajoelharmos em sua presença, confessarmos que nada somos, que nada podemos. Ele faz o servo reconhecer que é inútil e dizer, quando muito fizer, nada fiz, servo inútil sou, e não se engrandecer. Esta fé nos é revelada quando arrancamos do nosso vocabulário a palavra eu, porque eu prego, porque eu faço, porque eu salvei ele, porque eu trouxe ele para Jesus, ele é o meu filho na fé. Irmãos, é momento de despertarmos para vivermos o amadurecimento, como foi lido na pregação da manhã de hoje, o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, sermos aperfeiçoados, porque grande é a obra, irmãos. Muitas almas estão descendo à sepultura a todo momento. Ah, Senhor, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e a observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E mediante essas palavras vemos o porquê que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, para não errar nos teus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração porque ele é o próprio bisturi e fará uma circuncisão, irmão, se assim tu creres. E se achegar ao Senhor, ela fará uma circuncisão e uma operação de dentro para fora.
de dentro do teu coração para fora, expulsando toda carnalidade, todo prepúcio, toda obra da carne, para que não sejamos mais inimigos de Deus, mas sejamos achados seus filhos, como vai dizer, louvado seja Deus aqui em Romanos, capítulo 8, louvado seja Deus, para irmos em Gálatas e assim encerrarmos o mistério que desce do alto. Louvamos a Deus, irmãos. Ele tem nos dado a oportunidade de nos alimentarmos do alimento verdadeiro, mas nada importa. Por isso Paulo não titubeou em falar pelo Espírito. Tenho por perda todas as coisas, elas são como nada, elas são como esterco, para que eu possa de alguma maneira ser achado em Cristo, não tendo a minha justiça, não tendo a justiça da lei, como Caim, que ofereceu o fruto da terra do seu próprio braço, mas a que vem pela fé. É pela fé que somos conduzidos ao amor. É pela fé que em Romanos 8,14 vai dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quem são, irmãos, verdadeiramente os guiados por Deus, pelo Espírito de Deus, senão aqueles que enxergam a Jesus, a sua luz, e passam a amá-lo com amor indizível. E esse amor, ele nos constrange e nos conduz ao desenvolvimento dessa obra maravilhosa, a qual não há obra maior que possa se viver nessa terra. Como Salomão, que em toda a sua glória construiu, edificou, quantas mulheres teve, quantos tronos de ouro, quantos servos, quantos súditos e quantas nações o honraram e se prostraram diante dele, que supera infinitamente a honra de um atleta deste mundo, ou de um cantor, de uma celebridade, e ainda assim nada, vezes nada, se compara à obra que o Espírito Santo opera pelo amor ao seu Evangelho no meu coração e no teu coração, nos desarmando, quebrando todas as algemas, todas as feitiçarias, todos os enganos, todos os laços do passarinheiro, para que não venhamos a tropeçar, mas para que venhamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e sermos feitos não segundo a vontade da carne nem dos homens, mas segundo a vontade de Deus, sermos feitos e chamados filhos, sermos feito herança, co-herdeiros de Cristo. Oh, louvado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. E aí o Senhor falava comigo quando o pastor Tadeu citou hoje ali o versículo 25 de Gálatas, e rapidamente, como numa fração de segundo, o Senhor me conectava este pensamento de mais essa parábola, irmãos. Vou compartilhar com os irmãos agora, olha que tremendo. Aí o Senhor, numa fração de segundo, me conectava a esta parábola, a todas as peças que hoje foram colocadas na mesa. Louvado seja Deus. E Gálatas 5 vai dizer, no 16 já diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis o desejo ardente da carne. A concupiscência é o desejo que arde, é o desejo intenso. E aí, reparem a palavra andar em espírito, andar pela fé, pelas obras da fé. E aí no 24 vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas paixões, e crucificamos mediante a fé. A fé é a ferramenta da mortificação, da crucificação deste velho homem, para que possa então entrar o novo homem. Louvado seja Deus. E aí no versículo 25, conectando com o versículo 16, a palavra andar: se vivemos em espírito, andemos também no espírito. E assim, na hora que o pastor Tadeu leu este versículo, o Espírito trouxe em minha mente, assim, para andarmos em direção a algo, como quando você vai atravessar uma rua, por exemplo, e você está em direção ao restaurante do outro lado da rua. Para andarmos em direção a algo ou a
para andarmos em direção a algo ou a alguém, a algum destino, é necessário imprimirmos uma sequência cronológica e ordenada de ações e movimentos juntamente organizados em direção ao objetivo final. Quando andamos, irmãos, uma simples ação de andar, fazemos de forma tão natural que não percebemos, mas existe e é necessário uma impressão de uma sequência cronológica, totalmente ordenada, de uma sequência de ações e movimentos, todos simultâneos, de contração e relaxamento de musculatura. Eu não tenho como botar o meu tronco para frente se primeiro não passar a minha perna, para que não venha cair, e assim reproduzir e desenvolver um movimento perfeito e contínuo que vai me conduzindo de um lado da rua até o outro lado para o seu objetivo final. Percebam a parábola, irmãos. Uma criança, antes de começar a andar, a ciência calcula que ela cai por mais de 1000 vezes. Ah, louvado seja Deus! E assim o Senhor me mostrava, irmãos, o quanto tentamos andar na presença do Senhor e como é necessário tantos movimentos espirituais simultâneos para que possamos estar no fruto do Espírito e sendo participante da alegria e ao mesmo tempo do gozo e ao mesmo tempo da paz, da reconciliação verdadeira e ao mesmo tempo do domínio e ao mesmo tempo, aleluia, do amor e ao mesmo tempo de todos os demais características do mesmo fruto. E o quanto nos embaraçamos e caímos e levantamos e caímos e levantamos, mas o Senhor diz assim para ti nesta hora: aonde abundou a queda, aonde abundou o pecado, aonde abundou a ignorância, a fé no meu nome trará a abundância, o superabundar da minha capacitação sobre a tua vida, para que então tu firme os teus passos, e eu colocarei um novo cântico através da fé obediente, através da prática da fé no meu nome, um novo cântico na tua boca, e tu verdadeiramente andarás nessa terra em espírito. Andarás em espírito e não cumprirás mais as irritações e as contendas e os enganos desta carne. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Não rejeiteis, irmãos, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Vai dizer o versículo 36 de Hebreus 10, porque necessitamos de paciência, para depois de havermos feito a vontade, para depois de aprendermos a andar na presença de Deus, ganharmos velocidade e ganharmos intensidade, irmãos, e alcançarmos o objetivo final, a promessa, a salvação de nossa alma, a finalidade de toda a fé. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, porque ele não tarda. Aquele que espera, fundamentando o seu esperar na fé, mas o que fundamenta na carne se embaraça, perde a paciência, tropeça e cai nesta caminhada estreita. Louvado seja Deus. O versículo 38 novamente vai dizer: mas o justo viverá pela fé, o justo andará pela fé, o justo colocará todos os seus movimentos organizados e ordenados na congruência que o Espírito já tem nos revelado. Aquele que anda e vive pela fé, ele reajusta a sua rota e os seus movimentos para que possa atravessar a rua e chegar lá do outro lado, para que possa atravessar este deserto da vida, para que possa atravessar, irmãos, este mar gigante que está diante de nós, e pela fé no nome de Cristo recebermos a abertura deste mar e atravessarmos em seco, porque se a fé, como foi dito também hoje pela manhã, for do tamanho de um grão de mostarda que possui 2 milímetros, olha a parábola viva, irmãos, grandes coisas os nossos olhos verão, mas aquele que retirar, se alguém recuar, a minha alma não tem prazer nele. E novamente fala de movimento, porque aquele que se retira, ele também
opera um movimento ordenado, cronológico, mas não em direção ao objetivo espiritual, mas em direção ao objetivo da sua própria vontade, da sua própria força, do seu próprio braço, da autojustificação. Encerro, irmãos, pela parte do Senhor, com o versículo 39 de Hebreus 10, dizendo: nós, porém, que isso possa ser um cântico em nossas bocas, irmãos, que isso possa ser um grito de guerra, que isso possa ser um brado de vitória que ecoa de dentro de nossas almas e brota em nossos corações, dizendo: nós, porém, não somos daqueles que se retiram, que se movimentam para a perdição, mas daqueles que creem, que operam, que andam, que desenvolvem o seu dia, os seus minutos preciosos, a sua vida, para a conservação da alma, para a preservação da fé tão preciosa que nos já foi dada, para que ninguém tome a nossa coroa, para que o leão rugindo não encontre brecha em nossas vidas e possa nos arrancar da presença de Cristo, mas que venhamos a permanecer, fazendo a manutenção desta alegria verdadeira que somente pode ser produzida pela fé obediente, no nome do nosso Senhor Jesus. Eu agradeço assim essa riquíssima oportunidade de poder falar do Evangelho e de estar aqui na presença de Deus com cada um de vocês, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando, a andarmos em sua presença com temor e tremor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aleluia. Amém, glória. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.